Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente e que Jesus nos abençoe as tarefas das reflexões dessa tarde. Me veio à mente o tema transição planetária, já muito conhecido de todos nós da doutrina espírita, mas que estava mais em polvorosa lá pelos anos de 2000, a grande virada do século, 2001, 2012, que se falava do fim do mundo, quando então veio do mais alto a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda através de Divaldo Pereira Franco em Transição Planetária. E depois veio o amanhecer de uma nova era complementando. E agora, por último, nós sabemos que veio perturbações espirituais que dizem ser, então, a sequência dessas psicografias, né? Seria uma trilogia, então. Ali era para ser uma pergunta, né? Transição planetária, o que eu estou fazendo aqui? Então, nós começamos com a reflexão que está lá na Gênese, também conhecida de todos nós, que já em 1858, por aí, Kardec dizia: para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição, atual há mais de 150 anos. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, nós sabemos que o nosso mundo, o planeta Terra, ainda é um planeta de provas e expiações, e que essa transição nada mais é do que a transformação não só do planeta, porque quem faz a transformação do planeta somos nós, os habitantes do planeta. Então, a nossa transformação moral e intelectual, para já então sermos espíritos numa época de regeneração, e não mais de provas e expiações. Então, para nós recordarmos os níveis evolutivos dos mundos que existem no universo, que são tantos, quando nós vamos olhar as imagens que aquele satélite Hubble capta do universo, nós ficamos maravilhados, porque são muitos e muitos planetas, muitos sóis. A galáxia é realmente alguma coisa admirável, fascinante. Então, nós olhamos toda aquela imensidão e realmente concluímos que o que está na doutrina espírita não pode ser nada mais do que a verdade, ou seja, que há sim vida em todos os planetas, porque seria absurdo pensar nessa imensidão e só a Terra com vida humana. Então, nós já passamos pelo mundo primitivo, os homens das cavernas, tivemos que participar da descoberta da eletricidade, né? A mulher era pegada pelo cabelo, pelo homem, arrastada para dentro da caverna, se caçava para comer o animal, aquela coisa toda bem primitiva mesmo. Então, algumas pessoas que chegam na doutrina espírita começam a se perguntar, sabendo da reencarnação: será que eu sou um espírito recém-saído da criação? Será que essa é a minha primeira ou segunda vida? E ao estudarmos, nós vamos ver que não, que nós já estamos no planeta de provas e expiações, portanto, somos espíritos multimilenares. Todo mundo aqui é bem velhinho já.
Já tivemos muitas e muitas existências e estamos torcendo muito para ficarmos então no planeta de regeneração, que é o seguinte, pelo qual a Terra então já está passando pela transição. Estamos saindo do crepúsculo, chegando no amanhecer de uma nova era, para a era da regeneração. Então ninguém aqui está aqui pela primeira vez. Muito pelo contrário. Então nós temos ainda as nossas expiações, que remetem-nos às nossas faltas cometidas no passado, e temos as provações que nos auxiliam, que nos impulsionam a nossa evolução. É importante a gente fazer essa distinção, porque as provações, às vezes a gente fica esperando alguma coisa muito grande acontecer na nossa vida, para que aí então nós estejamos alerta para a provação. Mas as provações acontecem no cotidiano, no dia a dia, nas coisas corriqueiras, dentro da família, no trabalho, no trânsito. São as provações diárias. E as expiações, aquelas que nós, infelizmente, não conseguimos curá-las através da prática do amor, como disse Paulo, só o amor cobre a multidão de pecados. Então, por nós ainda não conseguirmos amar tanto, as expiações nos chegam e nos batem à porta, seja conosco, seja com os nossos familiares, as pessoas que dependem de nós, e então nós compreendemos a necessidade desse sofrimento, dessa expiação, como forma de expurgir os nossos erros do passado. E aí então queremos ficar na era da regeneração, porque nessa era da regeneração não existirá mais tanto sofrimento e tanta dor. Já estaremos mais num mundo mais fraterno, onde nós vamos aceitar a opinião do outro, a violência já não será mais tão gritante, não haverá tanta diferença social. Já imaginaram viver num mundo onde a paz seja maior do que a guerra? E os Espíritos nos avisam que essa nossa vida, essa nossa reencarnação, ela é decisiva. Ou nós vamos ficar aqui para ver a regeneração numa próxima reencarnação, ou vamos ser expulsos, como disse na Gênese, né? Vamos fazer uma excursão num mundo inferior, num mundo primitivo, para lá auxiliarmos de alguma forma. E aí eu brinco dizendo assim, mas eu não sei ainda como descobrir a eletricidade, eu não saberia descobrir a roda, o fogo, então eu vou ficar aqui aprendendo mais um pouquinho. Porque realmente o mundo primitivo nos remete a essas dificuldades. E aí acima da regeneração existem os mundos ditosos e ainda acima o mundo divino. Porque quando nós pensamos em Cristo, Jesus Cristo, nós sabemos que Ele não é o único da esfera crística. Há mais Cristos no universo, porque Jesus Cristo é o nosso governador, do nosso sistema solar. Mas quantos sistemas solares existem no universo? Então eles pertencem a esse mundo divino. E quando nós falamos em transição, nós nos remetemos ao Apocalipse. E quando nós nos remetemos ao Apocalipse, logo vem um medo. Fim do mundo, um desastre, uma tragédia, alguma coisa horrível, um sofrimento. Quando João, evangelista, teve a visão dos acontecimentos, ele estava num estado de transe e ele não compreendia muito bem tudo aquilo que ele estava visualizando. Só que se nós formos procurar o significado da palavra Apocalipse, nós vamos ver que ela nada mais significa do que revelação. Então, o que João via realmente era um grande sofrimento, era realmente essas catarses que o mundo vem vivendo, esses desastres climáticos, esses acidentes coletivos, né, que ele não sabia expressar em palavras. Mas depois de todo esse momento ruim, havia sempre no final a visualização de algo bom,
Então, depois da tempestade, vinha a bonança. E ele realmente ficou muito perturbado, e aí os intérpretes da própria Bíblia, porque a Bíblia significa livro mais livro, ninguém tem autoria da Bíblia, tanto é que nós podemos modificá-la da forma que queremos e editar uma nova Bíblia, enfim. Essas pessoas, elas fizeram essa interpretação de Apocalipse para causar medo. Temor na população para domínio. E isso foi passando de geração para geração, e hoje, com o advento do Espiritismo, há um pouco mais de 150 anos, as coisas foram se esclarecendo. Os Espíritos foram trazendo para nós a verdade sobre a vida, e desvendando então esses mistérios. E também, quando nós vamos ler o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que Jesus está lá falando do sermão profético, quando nós vamos ler ele na Bíblia, ou em qualquer lugar que ele está transcrito, de acordo com o que foi falado, nós ficamos apavorados, porque parece que realmente é o fim do mundo, do dia para a noite, numa explosão de acontecimentos, de tragédias. Mas não é nada com data marcada, não é a extinção da vida no planeta do dia para a noite. Se estima que a Terra ainda vai existir por mais 11 bilhões de anos. Então vai dar tempo da gente encarnar e reencarnar e desencarnar muitas e muitas vezes. Nós, aos poucos, vamos saindo deste planeta para emigrar para outro melhor. Não haverá nenhuma tragédia, como não houve até agora. Não é verdade? Já estamos em 2016, quase 2017, e o mundo ainda não acabou. Nós estamos aqui. Mas o mundo que se dizia que ia acabar seria esse mundo de sofrimento. E não o mundo em si. Seria o fim de tanta desigualdade, o fim de tanta violência e o início de um mundo novo. E aí então, João estava lá triste, estava lá aflito, o coração ficou pesado diante da visualização de tantas tragédias. E aí ele indaga, mas então será que não há esperança? E aí então ele ouve uma voz que diz assim: sempre há esperança, ó tu, para quem a terra e o céu foram criados. Então vamos pensar que Deus fez a terra e o céu para nós, para os habitantes. Então nós somos herdeiros de Deus. Divaldo Franco conta que uma vez ele estava admirando a cidade cidade do México, quando Joana aparece para ele estava psicografando o livro Filho de Deus, e aí ele estava psicografando o livro e ela aparece e fala, e ele fala assim: nossa, Joana, então quer dizer que todos nós somos filhos de Deus? Tudo isso é nosso? A terra, o céu, as estrelas, é tudo nosso? Dela, sim, meu filho. E aí ele fala assim: e quando é que nós vamos herdar tudo isso? Ela fala: bom, quando Deus morrer. E aí ele dá a risada. Então, ou seja, é claro que não existe essa de herança, nós somos herdeiros de nós mesmos, mas ele fez a terra e o céu para nós. Não para nos castigar, mas para nos presentear. Então é claro que vai existir sempre esperança. E essa transição vem ocorrendo, se nós formos analisar os acontecimentos, as gerações que têm chegando. Então há sim muita mudança. Então, como nós estávamos falando, o João evangelista prossegue na sua grande visão e diz assim, no final: mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo que então exultava, quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos que dizia: não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, não haverá mais dor. Então tudo isso vai acontecer porque espíritos comprometidos com o amor, com a missão da regeneração, estão
encarnando no planeta. Eu digo encarnando porque nós sabemos que eles estão vindo de outra grande estrela, chamada Alcíone, que está lá em Touro, que se nós tivéssemos um telescópio, conseguiríamos vê-la bem certinho, mas também que é possível vê-la a olho nu. Então, eles são os trabalhadores que vão impulsionar essa regeneração, porque nós, sozinhos, no nosso estágio evolutivo, não vamos conseguir. Nós precisamos desenvolver as duas asas, da moralidade e da intelectualidade, como Allan Kardec coloca. A evolução deve ser intelecto-moral. E ao que tudo indica, a nossa evolução, por enquanto, está sendo muito intelectual e pouco moral. Só que a doutrina espírita é tão maravilhosa que nesses livros que os benfeitores nos trazem, eles relatam a explicação do porquê das coisas estarem acontecendo. Então, neste livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda vem nos dizer que uma legião de espíritos menos adiantados, mais embrutecidos, ficou retida no mundo espiritual por um largo período de tempo, para que não atrapalhasse no andamento das coisas na Terra. Mas que agora, no amanhecer de uma nova era, eles tiveram novamente a derradeira oportunidade de reencarnar-se aqui, para verem se conseguem ou não se melhorar, se conseguem vencer-se a si mesmos. Então, por vezes, a gente olha a música, as artes, os programas de televisão, o cinema, os grupos na rua, e nós ficamos apavorados, porque dá a impressão de que nós estamos afundando e que nós não estamos nos reerguendo. Mas é necessário ainda que haja um pouco mais de sofrimento na Terra. Nos dizem ainda os espíritos que as coisas ainda vão piorar mais um pouco, mas depois, como viu o apóstolo João, as coisas vão se melhorar, vai chegar a era da regeneração. Isso é certo. Então, que nós não nos sintamos entristecidos, pessimistas. Quando falamos em crise, crise significa mudança. Então, se a crise chega, a crise moral, a crise financeira, a crise psicológica, a crise de saúde, é para gerar em nós uma mudança, mas uma mudança melhor, porque nos faz repensar os nossos valores, repensar as nossas atitudes, redescobrir talentos que estavam adormecidos. Então, é para que nós nunca percamos a esperança e a certeza de que depois de toda essa turbulência, uma nova era, uma era da regeneração vai chegar. E nós temos que nos esforçar para estarmos aqui, que eu acredito que todo mundo quer estar aqui. E os espíritos também trabalham muito sobre a importância do nosso pensamento. Tudo o que nós pensamos, nós criamos. Joana de Ângeles diz que tudo começa com o pensamento. Prestarmos mais atenção naquilo que nós estamos formando, plasmando no mundo espiritual com os nossos pensamentos. Se nós ficamos muito pessimistas, muito entristecidos, deprimidos, nós vamos atrair tudo isso para nós. E não sou eu quem digo, são os espíritos benfeitores. A obra de André Luiz é vasta nesse sentido, nos explicando como é que as coisas acontecem no mundo espiritual com relação aos nossos pensamentos, às nossas formas de pensamento, a física quântica, a lei de atração. Então nós achamos essa frase de Buda que tem muito a ver com isso, que ele disse: a lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita, torna-se realidade. Então que nós possamos pensar positivo, porque como nós não somos espíritos de Alcíone, infelizmente, e nem somos aqueles que estamos retornando do passado, como os pais da filosofia, da música erudita, da música clássica, nós estamos ali no meio, vamos dizer assim, que nós possamos auxiliar esses espíritos de luz com o nosso pensamento, para que a nossa psicosfera não fique tão pesada, para que eles consigam
mandar através de nós as inspirações, porque nós pedimos, mas a gente às vezes não para ouvir. Às vezes o benfeitor está do nosso lado, falando, intuindo, mandando o pensamento para a nossa dúvida, para a nossa angústia, mas a gente não para ouvir. Nós precisamos fazer o silêncio para criar aquele reflexo do lago espelho, nos ensina Divaldo, para que então a gente consiga ouvir a inspiração que nos chega, a resposta para a nossa oração. Mas às vezes a gente faz a oração correndo, com pressa, querendo dormir logo, cansado, sem paciência, então não dá. Nós precisamos olhar para dentro, nos ajudar para que ouçamos então essa inspiração que chega do mais alto. E nós devemos também prestar atenção, porque ao mesmo tempo que chegam esses espíritos de luz, espíritos das trevas, que nós sabemos muito bem, que são extremamente organizados, inteligentes, estão com tudo e não estão prosa, para acabarem com a harmonia no lar, para acabarem com a união na casa espírita, nos templos religiosos, nas escolas, na sociedade. Então eles vêm em polvorosa, porque eles não querem ficar sozinhos, eles querem todo mundo junto, no sofrimento, no mesmo estágio evolutivo. Então os embates chegam e as provações chegam com muito mais intensidade, que nós fiquemos alerta. E não pensarmos assim, isso é coisa dos livros, essa coisa de obsessão. Não é coisa dos livros, é coisa da nossa vida real. E como nós não somos nenhum anjo, nós temos o nosso imãzinho que atrai esses espíritos, esses irmãos ainda não tão dispostos à mudança, que querem perturbar a nossa vida e querem nos segurar aqui com eles. Aqui não, né? Em outro planeta, um planeta primitivo. Então que nós possamos estar alerta. E essa mudança, dessa emigração dos espíritos de Alcione vem ocorrendo desde 1970. Quando eu soube disso, eu falei, nossa, que ano será que começou? Eu nasci em 80, será que eu vim de lá? É uma brincadeira, né? Claro que não. Mas para a gente identificar quem são, como que nós vamos identificar? Pelos frutos, pelo caráter, pela conduta. Eles vão se destacar, eles já se destacam. As crianças índigo, as crianças cristal, a perspicácia, não é qualquer coisa que satisfaz uma criança cristal ou índigo. Você não adianta dizer porque sim, porque eu sou sua mãe e pronto. Você tem que explicar, e se a criança não compreender, ela não aceita a sua resposta. E ela faz mais uma outra pergunta, e ela vai fazendo outra, e vai encurralando a gente, e nós pensamos, meu Deus, mas é uma criança de 6, ou é uma pessoa, será, de 46? Porque a maturidade é muito grande, a perspicácia é muito grande. E um caso curioso que Divaldo conta, com um dos seus filhos adotivos, na Mansão do Caminho, ele diz assim, que tinha um menino que ele era assim, muito perspicaz, muito traquina, impaciente. E isso faz muito tempo, ele ainda não sabia dessas crianças índigo e cristal. E ele ficava analisando a criança e falava, mas que criança diferente, mas que menino espoleta, mas que coisa, da onde será que veio esse menino? E ele percebeu que o menino tinha tendência para mentira. Porque às vezes a gente pensa que a criança índigo e cristal chega perfeita, mas nós sabemos que não. Elas precisam de uma condução muito bem direcionada no cristianismo, na moralidade, porque senão elas tendem ao mundo da drogadição, por exemplo, porque elas estão muito além intelectualmente. E aí, se nós não conseguirmos dar esse subsídio da moralidade, ela pode se perder. Então ele conta que ele percebe que a criança era dada mentira. E aí então ele reúne uns 6, 7 filhos dele e fala assim, olha, nós vamos então ter uma conversa, porque eu quero falar para vocês a respeito da mentira. Vamos lá. E aí ele pega uma caneta, segura com uma mão, solta a caneta e pega com a mão embaixo, com a mão esquerda, logo abaixo. E ele pergunta, fulano, o que é que você viu? Ah, tio, eu vi o senhor soltando a caneta com uma mão e pegando com a outra. Ah, tio, né? E todos com a mesma resposta, menos
aquele outro. Que ele diz assim: tio, eu vi que o senhor queria largar a caneta para cair no chão, para estragar, porque o senhor quer comprar uma nova. Mas no meio do caminho o senhor se arrependeu, porque o senhor é muito sovina. E aí resolveu pegar a caneta de volta. Ele arregala o olho e olha para o menino e fala: mas meu Deus, menino, de onde que você tira essas ideias? Claro que não. Eu só soltei a caneta com uma mão e peguei com a outra. O resto ficou por conta da tua imaginação. E aí ele abordou a temática da mentira naquela oportunidade e tal. Passado algum tempo, ele está lá no gabinete dele, trabalhando, e interfonam da portaria dizendo: senhor Divaldo, tem uma mulher aqui na portaria querendo falar com o senhor. E ele diz: olha, não é o momento que eu atendo as pessoas é à noite, lá no centro espírita. Agora eu não posso parar o que eu estou fazendo, porque se a cada pessoa que chega eu parar para atender, eu não faço mais nada. E aí um porteiro diz que insiste, ele vai ficando aborrecido e fala assim: mas meu Deus do céu, então fale para essa mulher que eu saí. E desliga o telefone. Quando ele desliga o telefone, quem sai debaixo da mesa? Aquela criança, que ele quis dar aquela lição de moral sobre a mentira. Ele fala: ah, te peguei mentindo, hein, tio? Ele olha para o menino e fala assim: mas por quê? Ah, porque o senhor falou que o senhor saiu, o senhor não saiu, o senhor está aqui. E aí ele vai querer justificar, vai querer explicar, o menino não compra a conversa dele. E incomoda tanto o Divaldo que ele fala assim: tá bom, então nós vamos resolver esse problema já. Ele liga na portaria e diz assim: ô fulano, fala para essa senhora que eu já cheguei, que ela pode entrar, que eu vou atendê-la. Aí ele põe a mão na cintura e fala assim: mentiu de novo. E aí ele fala: meu Deus, ele brinca ainda assim, ele conta assim: mas quando é que você vai desencarnar, criança, para me deixar em paz? Aí ele fala: mas por que eu menti de novo? Ô, o senhor não saiu, como é que o senhor voltou? Ele fala: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí passou um tempo, ele ficou pensando no assunto, e aí resolve de novo reunir aquelas mesmas crianças, e fala: olha, outro dia eu falei para vocês sobre a mentira, e tal, e aconteceu um fato assim, assado, e eu queria falar para vocês que existem dois tipos de mentira. A mentira branca, que é uma mentira que não faz mal para ninguém, que não prejudica e tal, que são as coisas da vida que a gente precisa, né? E tem uma outra mentira que já é uma mentira mais pesada, uma mentira que já prejudica alguém, que faz mal para alguém. E levanta o menino: tio, o senhor quer dizer então que existe uma mentira que é branca? Sim. E outra mentira que não faz mal? Sim. Então a outra mentira é a negra? Ele fala: pode ser, mas com preconceito até nisso, hein, tio? E ele fala: meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Aí ele pega e desfaz tudo e diz assim: não, tudo bem, a mentira é uma só. Tanto é que depois Joana de Ângeles psicografa a respeito da mentira branca, dizendo que nem a branca, nem mentirinha, nada, que nós devemos estar dispostos a não mentir mais. E aí diz que ele se propõe a não mentir mais, nem essas mentirinhas à toa. Que é difícil, é uma mudança que nos propõe. Nem uma mentirinhazinha pequenininha, nem um diga que eu estou dormindo, não pode. E aí então ele se propõe, porque tem ali em casa um guarda de plantão, seu filho, que fica ali vigiando. E a vida é assim: se nós não temos um filho assim, nós sabemos que há uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Às vezes a gente acha que não está sendo visto por ninguém, mas sempre tem alguém vendo, encarnado ou desencarnado. Desencarnado é certeza, certeza. Então que nós sejamos aqueles que façamos as coisas em público e também façamos as coisas sozinho, da mesma forma. Que nós não mudemos em público e façamos escondido diferente, como diz a música. O que você faz quando ninguém está vendo? Que nós sejamos únicos, os mesmos, e não com máscaras para a sociedade, máscara para o centro espírita, máscara para o trabalho, que nós estejamos dispostos a essa mudança, que admitimos não ser fácil. Então nós trazemos aqui a Alcione, que é uma estrela de primeira grandeza, que está lá em Touro, que pode ser vista a olho nu. E ela está num movimento, essa luz amarelada, essa circunferência, vamos dizer, maior, amarelada, onde tem a flecha branca ali onde nós estamos,
Dá para ver ali a flecha branca, né? No amanhecer da nova era, nós estaremos já dentro desta área aqui, ó. Dessa área. Porque a Alcione está aqui. Então, nós vamos receber dessa estrela de maior grandeza a emissão dos seus eflúvios divinos, da sua luz. Porque é tão interessante que no livro o benfeitor fala que os espíritos que vêm de Alcione, eles têm uma luz própria que não faz sombra. É uma luz que não faz sombra, porque é uma luz que vem de dentro. Porque a luz de fora, ela realmente faz sombra, mas a luz de dentro não. E que ela vai irradiar para o nosso planeta Terra, ajudando também nessas mudanças, E aí, quando eu soube dessa emigração dos seres de Alcione, eu me perguntava, mas por que precisa ser de Alcione? Por que não poderia ser só, entre aspas, com aqueles espíritos já evoluídos que estiveram no planeta, impulsionando as artes, a moralidade, São Francisco de Assis, Chopin, Joana de Ângeles, que é a Clara de Assis. Por que será? E aí então eles vêm nos dizendo que esses espíritos de Alcione, por não terem nenhum compromisso moral com a Terra, nenhum vínculo espiritual, é mais fácil para eles estarem aqui, emergidos na carne, e serem menos suscetíveis às quedas. Porque quando nós reencarnamos num planeta onde nós deixamos afetos, onde nós deixamos acontecimentos nossos, nós temos essa saudade, esses vínculos espirituais que nos ligam a isso, às pessoas e às coisas. E os espíritos de Alcione, além de serem mais evoluídos moral e intelectualmente, eles não têm nenhum vínculo com a Terra. Então, para eles é muito mais fácil. Eles são verdadeiros voluntários do amor. Eles não vêm aqui como nós para aprovação e expiação. Eles vêm candidatos a nos auxiliar. Que maravilha, É porque tudo em a natureza, como está no Livro dos Espíritos, se encadeia. E tudo no universo é solidário, Leon Denis diz. Tudo é solidário. E quando nós nos fechamos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nós nos sentimos solitários, fazemos depressão, nos sentimos tristes, porque não conseguimos enxergar o próximo. Só é solitário aquele que não é solidário. Porque como é bom nós podermos fazer, mesmo que minimamente, alguma coisa por alguém, nós nos sentimos tão bem. É como dar um presente. Acredito que todos vão concordar comigo. Quando nós compramos um presente, nós ficamos ansiosos. Será que a pessoa vai gostar? Mas eu quero comprar alguma coisa que agrade, porque essa pessoa tem um carinho muito grande por ela. E quando nós vamos presenteá-la, a felicidade de quem dá o presente é maior do que quem recebe, Então é mais ou menos isso quando nós fazemos o bem para alguém. O primeiro beneficiado somos nós mesmos, porque somos os primeiros que recebemos da espiritualidade as bênçãos que vêm do mais alto. E então nós vamos reconhecê-los por essas características que nós estamos falando, esses seres, esses ETs, O ET que a gente imaginava antigamente, que tinha cabeça desse tamanho, os olhos desse tamanho, magrinho, cabeçudo. Não é assim. Na verdade, eles vêm para mudar a nossa composição orgânica. Diz que essa mudança está ocorrendo no mundo espiritual já, para o mundo material. Da mesma forma que se diz do elo perdido, quando o homem começou a ter essa postura mais ereta, que mudou daquele homem das cavernas, que foi ficando mais em pé, a mão foi diminuindo, o pé também, os pelos, enfim, o corpo foi mudando. Uma nova mudança com esses espíritos de Alcione está sendo operada também. Então, muita coisa está por vir. E aí, nessa transição, nós nos perguntamos, qual que é o verdadeiro sentido existencial? E nós nos remetemos à pergunta inicial, o que eu estou fazendo aqui nesse momento de transição? Não é à toa, nem por acaso.
esse momento difícil pelo qual a Terra está passando. Deus me colocou aqui agora. O que Deus quer de mim? O que a vida quer de mim? Como eu posso ser útil? Qual é o meu objetivo existencial? E não apenas a minha meta profissional, a minha meta na escola, a minha meta material, mas a minha meta existencial, aquela que, quando eu desencarnar, vai ser me perguntado: o que é que você fez das oportunidades e da vida que Deus te concedeu? Porque às vezes o espírita fica, como é que se diz? Acomodado, porque ele sabe que existe a reencarnação, daí ele diz assim: deixa para a próxima. Não consigo nessa, deixo para a próxima. Mas a vida, como nós estamos agora, ela é única. As reencarnações são várias, mas a vida, por exemplo, da Gisele, é uma. Nesse momento, neste ano, com esta família, tendo um carro para ir no centro espírita pertinho, podendo viver num país laico, eu posso ter a religião que eu quiser, a mulher pode votar. Na próxima vez, quem sabe eu vá lá, ter que usar burca, malemar mostrar o meu olho. Se eu disser que sou cristã, posso ser atirada na fogueira. Então, a gente tem que realmente dar valor para a oportunidade que nos está sendo dada e as facilidades que nós temos, que no dia a dia a gente passa despercebido, mas que quando a gente perde, a gente sente muita falta. Então, que a gente possa ter algum objetivo maior de vida. Que o importante não é ter, mas ser, A receita é uma só: fazer as pazes com você mesmo, diminuir a expectativa e entender que felicidade não é ter, é ser. Que nós compramos uma casa, compramos uma viagem, compramos um carro, compramos uma roupa e nada disso nos preenche. Isso nos causa uma alegria momentânea, mas daqui a pouco a gente quer trocar o carro, quer reformar a casa, quer comprar outra roupa. Então isso significa que não nos traz felicidade, que a felicidade está em ser. Ou a gente é feliz ou a gente ainda não é feliz. Felicidade não é ter, mas ser. Então que nós possamos trabalhar isso em nós também nessa fase de transição. Não sei se vocês já ouviram falar no Viktor Frankl. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um psiquiatra e um neurologista muito citado por Divaldo Franco. Vocês podem até perceber que na maioria das palestras ele cita esse Viktor Frankl. Ele sobreviveu ao Holocausto. Ele viu a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, todos serem assassinados. E ele sobreviveu porque ele tinha um objetivo. Ele dizia: eu preciso sobreviver ao Holocausto para contar ao mundo as coisas que aconteceram aqui. Eu sou a testemunha e eu quero sobreviver. Então ele tinha esse objetivo existencial. E ele sobreviveu, além de outros inúmeros exemplos que ele teve de vida. Muitos de nós ainda dizemos assim: mas eu não aguento, é muito sofrimento, é muita tristeza. E aí a gente acaba causando no outro, despertando no outro um sentimento que não é bom com relação a nós. Que o outro vai olhar dizendo: ai, coitadinho. É um sentimento ruim, é um sentimento negativo. E por nós ainda sermos uma criança psicológica, nós queremos atenção, nós queremos carinho, nós queremos ser notados. Mas essa é a forma errada, porque aí as pessoas vão ter um sentimento negativo. Que nós possamos despertar o amor nas pessoas, sermos essa luz interna, essa luz que não causa sombra, porque essa luz vai atrair as pessoas até nós. Podem perceber, quando nós amamos verdadeiramente, estamos dispostos a servir, as pessoas chegam até nós. Nós nem precisamos ir lá num bairro mais necessitado, fazer a caridade. As pessoas no dia a dia já nos chegam, nos pedindo conselho, nos pedindo uma opinião, nos pedindo uma orientação, um ombro para chorar. Então, que nós possamos esse imã que atrai para ajudar e não para nos sentirmos os coitadinhos, que isso é negativo, isso não é bom. E a Joana de Ângeles, certa vez, falou para o Divaldo que iria dar para ele, em primeiro lugar, porque é ele quem recebe
as mensagens, mas para todos nós, uma técnica da felicidade em 5 itens, que eu acredito que vocês já devem conhecer, mas que infelizmente a nossa cabeça ainda não guarda tudo. Quando a gente começa a reler, a gente lembra, e que eu vou confessar que esses 5 itens são extremamente importantes para a gente ter sempre anotado em algum lugar, seja no celular, num post-it, que é um papelzinho com cola, em algum lugar, porque nos momentos de dificuldade, quando a gente ler esses 5 itens, a gente vai sair rapidinho desse momento crítico, desse momento de provação. É uma receita infalível. Então, o primeiro item é: a vida é bela. Olhar as coisas com entusiasmo, ver a beleza nas pequenas coisas, reconhecer a importância das coisas ao nosso redor, agradecer o sol, agradecer a chuva, não reclamar. Reclamar que está quente, reclamar que só chove, reclamar que voltou o frio, reclamar quando que vem o calor, não. O olhar deve ser outro. A vida é bela. E admirar as coisas como elas se nos apresentam, porque realmente a natureza é perfeita. Nós é que ainda não compreendemos. A segunda, há sol brilhando dentro de mim, que é aquela questão que nós já mencionamos. Porque o sol que brilha dentro de mim, ele oferece luz, claridade e não causa sombra a ninguém. Mas o sol, a luz externa, sim, essa não é duradoura, porque não vem de dentro e ela causa sombra. Então, que nós possamos ter essa vida em plenitude, ter esse sol brilhando dentro de nós. Eu nasci para amar, a terceira. E como nós queremos ser amados, ser notados, nós não queremos amar sem nenhuma retribuição. Até com os filhos, se nós formos perceber. A gente quer um abraço, a gente quer um sorriso. E mesmo que inconsciente, a gente quer uma retribuição. Mas não é essa a proposta de Cristo. A proposta é: eu nasci para amar. E aí nós sabemos de um outro caso curioso que o Divaldo conta, de um amigo dele que dizia assim: eu só vou me casar com uma mulher perfeita. E passou um tempo, eles se reencontraram e aí o Divaldo pergunta: e aí, meu amigo, você se casou, encontrou a mulher perfeita? Ele disse: ah, Divaldo, eu encontrei, mas eu não me casei não. Ué, não casou por quê? Ai, porque ela estava procurando o homem perfeito. Então, assim, são os desencontros. Nós não temos as qualidades que exigimos que o outro tenha. A proposta é inversa, que nós consigamos, por exemplo, deixar de mentir, porque reconhecemos que faz mal para nós, mas aceitar o nosso irmão que ainda mente. Aceitar que ele ainda não despertou para essa realidade. E não exigir que ele mude junto. Porque o que Jesus fez conosco? Ele nos deu o maior exemplo de amor, de renúncia, e não nos exigiu nada em troca. E nos espera até hoje, de braços abertos. A quarta é: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. E como isso consola nos momentos em que as pessoas nos puxam o tapete, nos momentos que somos caluniados. Então, quando nós nos lembramos dessa frase da Joana, nós conseguimos rapidamente nos recompor e pensar: azar o dele que está fazendo mal. E ainda bem que não sou eu o agressor, não é? E não se colocar na posição de vítima, virar a página. E a última é: eu nasci para servir. Jesus já dizia, quando ele fez a sessão do lava-pés, não é? Então nós temos que servir e nós queremos sentar na ponta da mesa. Às vezes a gente vai se sentar na ponta da mesa e vão pedir para a gente levantar, como está lá no Evangelho. Então que nós aprendamos a servir, a ser úteis. Como é bom a gente se sentir útil, como é bom a gente praticar a gentileza, ser uma pessoa amável, agradável. E não tentar agradar as pessoas, fazer para agradar.
Essa frase de Mahatma Gandhi é muito especial, porque ele disse: não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Então, muitas vezes, nós ficamos nos cobrando. Ai, mas eu não fiz o suficiente, mas a pessoa esperava mais de mim, porque ela falou aquilo de mim, porque a outra disse isso, e aí nós ficamos perdendo tempo, imaginando o que a pessoa pensa de nós e tentamos agradar a ela. A gente nunca vai conseguir agradar as pessoas dessa forma, e nem devemos. Nós devemos ser melhores e fazer o máximo que nós conseguimos, o melhor. E aí a nossa consciência vai ficar tranquila, porque eu sei, e os espíritos que estão ao meu redor também sabem, que eu fiz o meu melhor, que a minha intenção foi a melhor, que eu realmente fiz o que eu podia. Agora, se eu não agradei ao outro, aí já é um problema dele, para a gente não perder muito tempo. E uma vez perguntaram para Dalai Lama qual era a religião dele. E ele responde: minha religião é simples. Minha religião é a gentileza. Porque a gentileza gera gentileza, como disse um padre aqui de Cascavel uma ocasião, né? E o mal gera o mal. Enquanto o pântano mata, a floresta embeleza. Então, que nós possamos ser um jardim para embelezar aonde nós estamos, o nosso meio ambiente, porque uma pessoa positiva vai contaminar outra, e outra, e outra, e a corrente do bem vai se formando. Então, quando nós pensamos assim que nós temos que mudar o mundo, nós não vamos conseguir mudar o mundo. Olha só o nosso tamanho. Jesus veio há mais de 2000 anos e a gente ainda não conseguiu mudar. Quem somos nós para mudarmos o mundo? Nós temos que nos mudarmos primeiramente, porque o nosso exemplo contagia. E eu fazendo melhor, o outro vai olhar e vai querer fazer também. É um processo psicológico até. A gente vai tendo esse neurônio, espelho, e a gente se identifica com o outro e fala: poxa, mas se a fulana consegue fazer assim, eu também consigo. E vai tentando mudar positivamente, para o bem. E aí a gente contagia as pessoas que estão ao nosso redor na nossa casa, contagia as pessoas do trabalho, do centro espírita, e não fica como sendo um falso profeta. Aquele que chega em casa e o filho fala: lá no centro espírita você é bem diferente, né? Fala bonito, fala manso, chega aqui, desce das tamancas, como se diz por aí. É claro que em casa é onde a gente pode ser nós mesmos e nos abrir para os familiares que nos amam, independente do que. Mas que nós possamos manter uma mesma postura, principalmente com as pessoas que convivem conosco. Muitas vezes nós temos atitudes com os nossos familiares que nós não temos com as visitas, por exemplo. Por que então que a gente trata a visita com respeito, com carinho, calmos, oferecemos o melhor de nós, e para os que moram conosco, os que convivem conosco, muitas vezes eles ficam só com o que sobra de nós no final do dia. Então que nós possamos nos esforçar também, para não descarregarmos neles as nossas frustrações. E aí também tem uma outra frase muito interessante, a última, que diz assim: algumas pessoas sempre vão jogar pedras no seu caminho. Depende de você o que você faz com elas. Uma parede ou uma ponte. Essa frase, ela tem dois lados da mesma moeda. Porque ao longo da nossa reencarnação, nós vamos encontrar pessoas que realmente vão nos provocar as provações. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos nos tornar pessoas amargas, fechadas ou rabugentas, como se diz por aí, achar que o mundo todo não presta, fazermos uma parede, ou nós vamos utilizar essas pedras para fazer uma ponte e enxergar no próximo alguém mais necessitado do que nós. Ou enxergar no próximo que nos causa essa dor, uma oportunidade de crescimento. Porque toda vez que alguém consegue nos ferir intimamente, é porque em nós foi tocada alguma ferida. Se a ferida não tivesse ali, nós nem daríamos bola para o que a pessoa está falando. Mas se nós nos doemos, é porque temos alguma coisa para trabalhar ali.
E a outra de parede ou de ponte é nós sairmos do nosso egoísmo, sairmos da nossa clausura, do nosso mundinho e irmos em busca do próximo, fazer essa ponte com as pessoas que convivem conosco. Às vezes não conhecemos nem o vizinho, às vezes ele tem necessidade de alguma emergência e não sabe nem o nosso número de telefone para que nós possamos socorrê-lo. Então, que possamos ser generosos, pessoas generosas, gentis. Por mais que o nosso dia esteja ruim, que nós possamos compreender que a pessoa que está do nosso lado não tem culpa. Ela também teve um dia ruim muitas vezes. Então, estabelecemos essa ponte, construir uma ponte em nós, nos ligando aos corações de todos, para que assim, quem sabe, nós possamos permanecer na Terra quando ela se tornar um planeta de regeneração. Porque o que vai tornar o planeta regenerado somos nós. Então a mudança tem que começar conosco. Muito obrigada pela atenção. Muita paz.